Ah, amém. Deixa eu botar meu relógio aqui, porque sem aquele relógio na parede a gente fica meio perdido no horário, né? Mas vamos. Hoje é um culto, irmão, cheio de muitas coisas por acontecer, né? Temos Santa Ceia, temos muitas coisas, muitas emoções, né? Mas vamos compartilhar daquilo que Deus ha colocado no nosso coração para essa semana. E vamos ver o que Deus tem a nos falar em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, apenas um versículo, versículo 35. É um versículo de 11 palavras somente, mas vamos ver o quantas coisas Deus nos fez ver através desse versículo. João capítulo 11, versículo 35. Vamos abrir a nossa Bíblia para compartilhar em nome de Jesus. Amém? João capítulo 11, versículo 35. Que diz no versículo 35 de João 11: Jesus chorou. Amém? É isso mesmo? É isso que diz aí na Bíblia? Jesus chorou. Oremos. Pai querido, santo e amado, em nome de Jesus nesta manhã, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, eis que não estive diante de vós na palavra de persuasão humana, mas na demonstração do poder. Que esse poder, Pai, venha sobre nós para nos fortalecer, nos capacitar, nos abençoar, instruir, guiar e dirigir pelo Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra dada-nos durante esta semana possa ser compartida com a Tua igreja na manhã de hoje. Tira, Senhor, do nosso meio toda distração, leva cativo todo pensamento que queira ocupar ou roubar a nossa mente, desviando a nossa atenção para que nós não venhamos ouvir a Tua voz nesta manhã. Espírito Santo, limpa os nossos ouvidos. Se os nossos ouvidos estão agravados com alguma coisa, limpa nesta manhã, mas nos dá um canal aberto, Senhor, sintonizado a Ti, para ouvir a Tua voz. O nosso coração, Senhor, mesmo que ele esteja contaminado, mas, Senhor, limpa nessa manhã esse coração contaminado. Tira, Senhor, de todas as coisas que aí hão habitado e faz desse coração uma terra fértil, para que a semente de vida, ao ser lançada nesse coração, produza o efeito para o qual foi designada. Nesta manhã, Pai, oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Durante toda essa semana eu estive pensando sobre esse versículo. Eu estive indagando a Deus em oração, em espírito, e mesmo trabalhando ali na minha máquina, nos meus afazeres, eu perguntava para Deus: Senhor, por que Jesus chorou? Se nós analisarmos este versículo de João capítulo 11, versículo 35, no seu contexto atual, nós vamos entender claramente que o chorou aqui significa que Jesus chorou a perda de Lázaro, muito amigo, irmão de Marta e Maria, e Jesus chorou por haver perdido aquela amizade, por não haver chegado a tempo e ainda encontrá-lo com vida. Se nós formos analisar a nível teológico e contextual, claramente nós vamos entender que o chorar de Jesus aqui refere-se a morte de Lázaro. Mas por outro lado, podemos pensar da seguinte maneira: mas Jesus estava lá e pronto a realizar um dos grandes milagres que realizou. Jesus estava pronto para trazer de volta à vida aquele que já estava morto, e morto de 4 dias, e até mesmo acrescentado pela irmã de Lázaro, que disse para Jesus: Senhor, não remova a pedra, porque já é morto de 4 dias e cheira mal. Se nós formos analisar desta maneira, nós vamos entender claramente que Jesus chorou a morte de Lázaro, daquela pessoa que ele amava, daquele amigo que ele não chegou a tempo talvez para trocar as últimas palavras, daquele amigo que ele não chegou a tempo talvez para dar o último abraço. Você já teve essa experiência de alguém que você conviveu com ela, amou demais essa pessoa, e por alguma circunstância na sua partida você não estava presente? Você fica pensando: puxa vida, como eu queria estar lá para poder dar o último abraço, como eu queria estar lá para poder dizer minhas últimas palavras, como eu poderia estar lá para dizer talvez que eu a amei de uma forma intensa, ou quem sabe eu poderia estar lá para pedir perdão por alguma coisa que eu fiz e cometi, e você não teve essa oportunidade.
E por isso você lamentou profundamente. Jesus estava aqui a princípio lamentando exatamente isso. Ele estava chorando por ter chegado àquele lugar e Lázaro já havia passado. Mas, por outro lado, ele estava pronto a realizar um grande milagre. Se nós olharmos por esse lado, nós poderemos entender, olha, então não tem tanto problema assim, porque o abraço que Jesus não deu a Lázaro na vida anterior, ele poderá dar agora. As palavras que ele não falou para Lázaro, ele pode falar agora. Eu comecei a questionar a Deus, Senhor, mas o que tu queres me dizer com esse chorar profundo de Jesus? E foi aí que o Espírito Santo falou ao meu coração, segue um pouco mais adiante, observe os acontecimentos, e você vai ver por que Jesus chorou profundamente nesse episódio. E eu pude ver, irmãos, a sequência de acontecimentos que dão início após esse momento em que Jesus ressuscitou a Lázaro. E eu pude entender que Jesus, ele não chorou pelos açoites que recebeu do soldado quando Pilatos entregou Jesus para ser açoitado. Não, aquele homem era um homem ímpio, aquele homem não conhecia o amor de Deus, aquele homem estava acostumado a cumprir ordens. E Pilatos mandou que ele fosse açoitado, e ele açoitou sem nenhuma piedade. Jesus não chorou por causa dos açoites que recebeu daquele homem, porque aquele homem era digno de misericórdia, aquele homem precisava conhecer o amor de Deus, aquele homem precisava de alguém que falasse de Jesus para ele. Eu pude entender também que Jesus não chorou pela impiedade com que aquele soldado veio e cravou aquela coroa de espinho na cabeça dele, porque crueldade é o que ele conhecia. Um homem acostumado a matar, um homem acostumado a ir para o campo de batalha, desempenhar com a sua espada, com a sua lança, com o seu escudo, ele já estava acostumado com violência. E a Bíblia diz claramente que ele cravou aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus. E diz claramente que aqueles espinhos perfuraram a cabeça de Jesus, e ao perfurar a cabeça inchava, e quanto mais a cabeça inchava, mais eles penetravam. Imagine você a dor que isso não causou em Jesus, mas ele também não chorou por isso. Eu pude observar que Jesus estava chorando por algo muito mais sério, por muito mais profundo. Jesus estava chorando aquele choro de lamentação, lamentação essa que ele mesmo declarou em suas próprias palavras: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e aqueles que te são enviados. Jesus não estava chorando por aquilo que ele havia de passar na cruz, não, porque ele sabia que aquilo seria um sofrimento temporário, mas iria redundar em glória para o seu nome. Jesus estava chorando pelas coisas que ele ia ter que passar e enfrentar, convivendo no meio do seu próprio povo. Povo esse que a Bíblia diz que Jesus veio exclusivamente a eles. Deus, na sua soberania, escolheu a Israel para que Israel evangelizasse o mundo. Mas quando Jesus chegou, eles não o aceitaram. Quando Jesus chegou, eles não o receberam. Quando Jesus chegou, eles não o honraram. Quando Jesus chegou, eles trataram de fazer exatamente o contrário. Choro sentido de Jesus não era pelas coisas que ele ia passar na cruz, mas era por aquilo que ele ia enfrentar no meio do seu próprio povo. E momentos após Jesus haver ressuscitado Lázaro, a fama do milagre da ressurreição de Lázaro correu por toda a redondeza. Isso trouxe um certo incômodo, uma certa insegurança para um grupo de pessoas que determinava-se naquela época os principais sacerdotes e os fariseus. Olha, principais sacerdotes e fariseus, quando nós pensamos nisso, nós pensamos em alguém conhecedor profundamente da palavra, nós pensamos em alguém que conhece a Bíblia de capa a capa, nós pensamos em alguém em santidade, em obediência, em reverência, porque afinal conhecimento não falta. Mas esses homens não passavam de meros religiosos. Sabe o que eles conheciam? Eles conheciam a letra. E a letra para nada serve se não houver um mover do Espírito. Aleluia! Eles conheciam a letra, como muitos que estão hoje dentro da igreja conhecem a letra.
mas não têm a atuação do Espírito. Conhecem a palavra escrita, mas não conhecem a palavra revelada. E aí está a diferença, meu irmão. Aí está a diferença. Jesus chorou, sabe por quê? Porque após ele ter feito um grande milagre e ressuscitar Lázaro já morto de 4 dias, os principais sacerdotes, em acordo com os fariseus, organizaram uma reunião secreta e aí decidiram assassinar Jesus. Os fariseus, conhecedores profundos, os principais sacerdotes, olha, aqueles que desde o início sabiam que Jesus viria, eles conheciam as profecias, eles haviam sabido que Jesus havia sido anunciado para vir reinar sobre eles. E agora, esses que se diziam muito conhecedores, letrados da letra, sem a revelação do Espírito, a Bíblia diz que eles organizam uma reunião secreta entre eles. E entre eles decidem assassinar Jesus. Aí foi a primeira coisa que Deus me fez entender. Jesus estava sendo vítima de uma conspiração, de uma trama. Haviam pessoas que estavam tramando, conspirando contra a sua própria vida, querendo matá-lo, querendo acabar com ele, porque ele representava a olhos deles uma ameaça. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 47 ao versículo 54. Olha o que diz aí. Eu gosto de pregar mostrando para que você veja que a palavra de Deus é revelada em Espírito. João capítulo 11, versículo 47 diz assim: Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais. Os sinais estavam incomodando. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. Eu perguntei: mas Senhor, se esses homens, principais sacerdotes, conhecedores da lei, conhecedores da palavra, que sabiam acerca do reino, que sabiam acerca da sua vinda, essas pessoas não estariam então agora tendo que trabalhar em função de apoiar, de sustentar e de proclamar o nome do Senhor Jesus àquela nação, sabendo que Jesus havia vindo para eles? E como é que eles tomam uma posição oposta? Como é que eles tomam uma posição contrária? E é isso, irmãos, que nos assusta hoje dentro da igreja, quando nós nos deparamos com pessoas como esses sacerdotes, como esses fariseus, conhecedores apenas da letra, mas sem nenhuma revelação do Espírito, que dizem amar a Deus, que dizem amar a obra, que dizem querer trabalhar para o Senhor, mas estão destruindo a casa de Deus, estão destruindo a igreja do Senhor. Como, pastor? Como Jesus mesmo disse, que mata os teus profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantos pastores você já viu se levantar nessa cidade de Houston para ser pastor de igreja brasileira, que foram massacrados, que foram perseguidos, que foram caluniados, que abandonaram o ministério, e das igrejas que haviam só restam hoje 2, essa e a presbiteriana. Você espera mais o quê?
Haverá um tempo que Deus não vai levantar mais uma voz para clamar. Haverá um tempo que Deus vai se calar. E Deus sabe o que vai fazer? Vai cobrar com juízo, como cobrou em Jerusalém. Tu que matas os teus profetas, onde você deveria honrá-lo, onde você deveria defendê-lo, onde você deveria apoiá-lo, onde você deveria encorajá-lo, você está matando com a sua perseguição, com a sua mentira, com a sua calúnia, com a sua traição, com a sua trama e com todas essas coisas. Aleluia! Jesus estava para passar por tudo isso. Essa foi uma das primeiras coisas que o Senhor me fez ver. Essa trama contra a vida de Jesus. Essa trama que estava sendo articulada por aqueles que deveriam de estar do seu lado, apoiando, defendendo a causa. Não, estavam querendo apoiar a causa inimiga, a causa adversária. A Bíblia diz claramente, querido, para mim e para você, de uma só fonte não pode jorrar duas qualidades de água. Ora não pode jorrar água doce, ora amarga. Se isso acontece, algo está errado. De uma fonte só pode jorrar água limpa, água doce, água pura. Se você é uma fonte que anda jorrando amargura, se você é uma fonte que anda jorrando ressentimento, se você é uma fonte que anda jorrando ódio, vingança, maquinação, traição, todas essas coisas que não convêm ao reino de Deus, a sua fonte está deteriorada, está contaminada, e a sua fonte é o coração, porque a Bíblia diz, tudo que tu tens a guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a vida. Coração contaminado é uma fonte que jorra água poluída, água podre, inútil, contaminada, que não só contamina quem já está, como aos outros que a recebem. Eu vou dizer, não pense você que você está isento de dar trela, não, que você também é culpado. Que a Bíblia diz, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Crente que presta o seu ouvido para ouvir fofoca, para ouvir coisas erradas, é cúmplice daquele que está promovendo o ato. É cúmplice, irmão, não sou eu quem digo, não, é a Bíblia que diz. Não seja cúmplice das obras. Eu tirei o relógio para saber que ele ia voar mesmo. Então já fica por aí, amém? Aleluia! Jesus estava chorando por isso. Não foi por causa dos soldados. O soldado era digno de misericórdia quando o açoitou. Aquele que botou a coroa também. O que transpassou a ele com a lança, a mesma coisa. O que pregou ele na cruz, igual. Jesus estava chorando pelos da sua casa. Jesus estava chorando pelo povo que deveria amá-lo, recebê-lo. Jesus estava chorando, sabe por quê? Que a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e agora do seu interior fluirão rios de água viva. Cadê o rio de água viva em você, querido? Você está morto, você está seco, daí não jorra mais nada. Você está seco, morto. Você está vivo, andando, caminhando, falando, mas espiritualmente você está acabado, você está destruído, você precisa de um arrependimento. Lembra, diz a palavra, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das boas obras. Sem arrependimento não há restauração. Não há. Não fica pensando que você vai botar o sol para tapar, a peneira para tapar o sol, que não funciona. Não funciona. A Bíblia diz claramente, a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Um coração cheio de discordância, de amargura, de ressentimento, vai falar de quê? Dessas coisas. Aleluia. Jesus estava sofrendo e chorando, não por isso que ele ia passar na cruz, mas por aquilo que ele ia enfrentar no meio do seu próprio povo. Logo após a ressurreição de Lázaro, Jesus monta um jumentinho e vai para a cidade de Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus apontou na cidade de Jerusalém, havia uma multidão com os ramos das mãos, aclamando por ele. Esse é o nosso rei, é o Senhor Jesus. E receberam a Jesus com uma festa tremenda, com aclamação, com festa, comemoração. Poucos momentos depois, esta mesma multidão ensandecida gritava diante de Pilatos: solta a Barrabás, este assassino, esse criminoso, esse ladrão, e crucifica Jesus.
What happened? O mesmo. A Bíblia diz claramente, vamos lá, João 12. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12 a 14. A multidão recebe Jesus com uma festa tremenda. Olha o que diz aqui. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramo de palmeira e saiu ao seu encontro clamando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito. Eles receberam com festa, com aclamação, com comemoração, declararam: esse é o nosso rei, Hosana nas alturas, esse é o Rei de Israel. Momentos depois, olha o que acontece. João capítulo 18, vamos lá. João capítulo 18, a partir do versículo 38 ao versículo 40, a mesma multidão que aclamou, olha o que ela faz agora. João capítulo 18, versículo 38 a 40, diz assim: perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele nem crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Amém? Jesus estava chorando por isso, querido. Ingratidão. As pessoas são ingratas. Ingratas. Recebem tanto. O Senhor fez tanto por elas. Recebem tanto do Senhor. E no entanto, uma hora o louvam, uma hora o exaltam, uma hora o glorificam, e uma outra hora o trocam por qualquer coisa. O trocam, o abandonam. Isso a gente vê às vezes dentro da igreja. Como é que pode isso? O mesmo que ora louva é o mesmo que há pouco mais amaldiçoa. O mesmo que ora glorifica e exalta o Senhor e se diz apaixonado pelo Senhor, daqui a pouco está agindo como se não fosse. Jesus estava chorando por isso, pela trama que estavam contra ele, querendo assassiná-lo. Jesus estava chorando porque ele já sabia que ia receber a ingratidão. Ah, pastor, ele tem uma bola de cristal, viu na internet? Não, ele é onisciente, onipotente, onipresente, não se esqueça disso. E é bom lembrar disso porque, pergunto a você nessa manhã, com a vida que você está levando, as coisas que você tem feito, como Jesus está para você? Ele está chorando ou está sorrindo? Será que Jesus está contente com a minha vida? Será que Jesus está feliz, contente com aquilo que eu tenho feito? Os caminhos que eu tenho andado, as coisas que eu tenho realizado? Será que Ele está contente se Ele hoje viesse me dar uma carinha? Qual a carinha que Ele me daria? Aquela feliz que a criança recebe na escola e fica super contente? Ou aquela assim, bem aborrecida? Como está Jesus com você? Ele está contente? Ele está feliz? Será que o que você tem feito está promovendo o reino? Será que o que você tem feito tem cooperado para agregar ou para destruir e separar? Porque, querido, entenda isso, pelo amor de Deus. Aqui não é mais jardim de infância espiritual. Vocês já estão na igreja há muitos anos. Há muitos que já estão até de casca dentro da igreja. Parece que não aprenderam nada. Diabo, a missão dele é matar, roubar e destruir. Mas o diabo é espírito. Ele não pode fazer isso. Ele precisa de um veículo. Ele precisa de alguém que atue por ele, ao comando dele, às ordens dele. Então ele vai usar alguém para promover a destruição. Promover a fofoca, a intriga, a calúnia, a difamação, a divisão, a rebelião. Aí você não sabe por que o cara era o obreiro, aí se levantou contra o pastor, dividiu a igreja, foi embora. Por que isso? Veículo, deu lugar. O diabo, ele quer cumprir os seus propósitos, mas ele precisa de alguém que ajude ele. Amém? Amém. Entenda isso, querido, de uma vez por todas. O diabo às vezes planta uma mulher dentro da igreja com espírito de pombagira para seduzir o diácono, o obreiro e até o pastor.
e até roubar marido de mulher que está dentro da igreja. Como também bota um bonitão aí para fazer pecar aquelas que estão casadas. Ele precisa agir dessa maneira. Diabo, Satanás, ele é espírito, mas ele precisa de alguém que ele possa se utilizar dessa pessoa. E Jesus estava exatamente nesse momento sendo vítima dessas pessoas que estavam se cedendo, ou seja, se dando a esse tipo de coisa. Irmãos, aleluia. Será que a gente vai acordar quando? É difícil entender como aqueles que às vezes dizem servir e amar ao Senhor Jesus são os mesmos que se levantam para destruir a sua obra. É difícil entender isso. Onde você deveria de somar. Quer seguir um bom exemplo? Siga o exemplo de Arão e Ur. Vai para o monte, ponha ao lado do seu líder, ajude uma oração, sustente seu ministério, apoie ele. Amém? Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Agora, se eu não fizer o que Deus espera de mim, eu vou fazer o que o diabo quer que eu faça. Aí eu vou ser um veículo de destruição. Eu vou ser um kamikaze do inferno dentro da igreja. É o que acontece. É o que acontece. Aleluia. Jesus estava chorando por isso, pela ingratidão. Você recebe a pessoa, prega para ela, ensina para ela, discipula ela, batiza ela, apresenta, casa primeiro, apresenta o filho, de uma hora para outra ela vai embora, nem diz um tchau. Ingratidão. Ingratidão. Irmãos, não é assim que a coisa funciona. Se você não está satisfeito, você tem o direito de não estar satisfeito. Nem Jesus agradou a todo mundo. Até entre o grupo seleto de 12, ele teve um que o vendeu por 30 moedas de prata, teve um outro que não creu na sua ressurreição, e teve um outro que duvidou dele. Entendeu? Que o negou, perdão. Um que o negou, outro que o traiu, e outro que não creu na sua ressurreição. Nunca vamos agradar a todo mundo, mas você está em liberdade. Se você não gosta, se você não está satisfeito, se você não quer estar mais, pastor, eu não aceito, eu não concordo com o senhor, eu não concordo, o senhor é muito brabo, o senhor fala grosso, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Ok, irmão, Deus abençoe, vá na paz de Cristo, amém. Agora, por favor, não fique dentro da igreja querendo ser o semeador de contenda, de divisão, da semente maligna no meio da boa semeadura, porque aí o negócio é aí pega o negócio. Aí pega, porque sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eu vou perder toda a minha educação, toda a minha paciência, vou agarrar você pelo braço, vou contar você a te retirar. Amém? Porque é assim que se faz. Eu tenho sido até tolerante demais, paciente demais, né? Senhor, trabalha nesse coração, Senhor, trabalha nessa vida, Senhor, opera. É assim, meu irmão. Então, Jesus estava sofrendo por isso. A cruz, os pregos, a coroa de espinho, ele já sabia de tudo isso. Lá, quando ele estava lá no rio, falou para o pai, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, faça a tua vontade. Ele sabia. Mas o que dói mais é você sofrer a ingratidão do povo em que você espera o reconhecimento, em que você espera o apoio, a ajuda, a cooperação. Então Jesus, ele estava chorando por tudo isso. Outra coisa, ele sabia que dentre eles havia um que o trairia por 30 moedas de prata. Você imaginou isso? Você senta na mesa com aquela pessoa, você dorme com ela, caminha com ela, ensina para ela, comparte com ela os seus planos, seus sonhos, seus objetivos, e ela está pensando em vender você por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata naquele dia, naquela época, era o salário do trabalhador, era o salário de um dia de trabalho. Não era nem tanto assim, não é nenhuma fortuna. Você já parou para pensar que você às vezes vende o Evangelho de Cristo por coisa tão insignificante, passageira, que não vai te trazer nenhum benefício? E se trouxer algum, vai ser tão desprezível que não vai acrescentar nada. E diz a Bíblia, Judas traiu Jesus, entregou a Jesus, recebeu as 30 moedas de prata e depois foi procurar uma forca para enforcar-se. E não é o que acontece espiritualmente?
Olha, eu costumo dizer, meu irmão, você quer conhecer a árvore? Olha o fruto. Olha o fruto. A árvore que não tem fruto, não tem por alguma razão. Olha o fruto. Aquela música dizia, a laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada ou tem marimbondo no pé. Não é verdade? É o que diz? Olha o fruto, meu irmão. Olha o fruto. Você quer conhecer alguém espiritual? Olha o fruto. Qual é o fruto que tem? Como marido, como esposo, como marido, como esposa, como mãe, como pai, como cidadão no seu trabalho, como pessoa dentro da igreja e fora da igreja. E tem muita gente que dentro da igreja é uma bênção, mas fora dela é um inferno. Fora dela é um desastre. Querido, é um desastre. Então você tem que ser o que você é em todo lugar. Paulo diz assim, eis que temos uma grande nuvem de testemunha que nos observa, meu irmão. Deus está olhando, não é Deus não, porque Deus já está de olho em você há muito tempo, acho que Ele até já cansou. Se é que podemos dizer assim. Mas tem gente de olho em você. Poxa, mas essa irmã, mas esse irmão, eu não pensava isso dele, eu não esperava isso, né? Lá no seu trabalho, mas é crente, né? Cuidado. Paulo diz, eis que temos uma grande nuvem de testemunha que nos observa. A gente tem que ser a mesma coisa em todo lugar. A Bíblia diz que nós nunca conseguiremos agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Amém? Ou você agrada a Deus ou agrada o mundo, né? Então temos que tomar uma posição. Temos que chegar como Josué, decidir hoje a quem servais. Amém? Posição, querido. Até quando você vai ficar em cima do muro? Ou se estivesse na linha do trem, que levava logo uma chapuletada, né? Mas anda em cima do muro, né? Nem um trenzinho tem, né? Para dar uma atropelada, né? Então, meu irmão, cuidado, cuidado. Olha Israel, quantos anos Deus teve misericórdia de Israel. Quantos profetas Deus enviou para falar a Israel do seu pecado, da sua idolatria, do seu distanciamento de Deus, chamando Israel a um arrependimento, a um conserto. Israel ouvia, mas não fazia. A Bíblia diz, não sejais meros ouvintes, mas operosos praticantes, meu irmão. Se eu ouço e não pratico, não serve de nada, né? Eu tenho que ouvir, receber e pôr em prática na minha própria vida. Tem gente que não bota na dela e quer botar na dos outros. Não bota na própria vida e quer botar na dos outros. Primeiro você tem que botar na sua. Como disse o Senhor, através de Isaías, ao profeta Ezequias, ao rei Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque a enfermidade que tu tens é de morte. Amém? Tem que botar primeiro em ordem a sua casa, depois você bota dos outros. Amém? Então na vida das pessoas, às vezes é isso, elas ouvem, mas não fazem nada do que ouvem, não vivem, né? Não vivem. Podem até conhecer como os sacerdotes, podem até conhecer como os fariseus, mas não tem nenhum mover e atuação do Espírito na vida dessa pessoa. É como uma palha levada pelo vento, ora venta lá, ora venta cá, né? Como diz a Bíblia, menino agitado, levado por todo o vento, doutrina. A pessoa não tem uma raiz, não tem uma base, não tem uma fixação, não tem um posicionamento. Jesus estava chorando por isso, porque ele sabia que até entre os 12 seletos do seu grupo, havia um que o trairia por 30 moedas de prata. Olha, irmãos, você já ouviu falar de divisão de igreja? Já? Várias, né? Quem divide a igreja? É quem está lá do lado de fora? Não, é sempre aquele a quem o pastor deposita a maior confiança. É sempre, né? É sempre aquele que quer ter aquela posição mais próxima, né? Então, irmão, a Bíblia diz que Deus é para somar e multiplicar. Quem divide e subtrai é do diabo. Está sendo um kamikaze do inimigo dentro da casa do Senhor. Amém? Então, faça isso. Corrija-se, lembra-se de onde caíste, arrependa e volta à prática da boas obras. Por que não há uma restauração? Porque não há arrependimento. Deus está esperando de você arrependimento. Você não tem arrependimento, você tem remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Sabe o que é remorso? Remorso é quando a gente faz uma coisa errada e a gente fica com aquele peso de consciência. Aí
promete para a pessoa que não vai fazer mais. Mas passou aquele tempo, a gente volta a fazer a mesma coisa de novo. Por quê? Porque não houve um arrependimento. Porque a Bíblia diz que o arrependimento é seguido de abandono. Aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor o quê? Misericórdia. Você não quer deixar? Você não quer largar? Você quer continuar batendo na mesma tecla, sendo a mesma pessoa, agindo da mesma forma? Você está marchando, dando volta no deserto. É igual o povo de Israel, Vocês querem ficar irreverentes? Vocês querem ficar desobedientes? Vocês querem ficar aí com esse coração endurecido? Eu falo, vocês ouvem, mas não faz? Então vocês vão ficar rodando 40 anos aí no deserto, dando volta sem chegar a lugar nenhum. Olha a vida espiritual de alguma pessoa para ver se ela já chegou em algum lugar. Aonde? Me diga, aonde? Você está 10, você está 15, você está 20, você está 30 anos, chegou aonde? Aprendeu o quê? Então, irmão, cuidado. Jesus disse para ele, um dentre vós me trairá. Quando ele disse isso, os 12 ficaram sobressaltados. Será que sou eu, Senhor? Será que é fulano, é Beltrano? Começaram um a olhar para a cara do outro. Jesus falou, não, aquele que põe comigo a mão no prato, esse me trairá. Irmão, quem trai é quem está dentro. Quem trai é quem está na mesa, quem está do lado, né? Aleluia. Olha o que diz aqui, vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aleluia. Traição. Jesus sabia que seria traído por um daqueles que estava dentro, no meio, comendo do mesmo alimento que os outros, sentado na mesma mesa. Mas depois eu vou te explicar por que ele traiu. Você vai ver. Amém? Mateus capítulo 26, a partir do versículo 14. 26 de Mateus, capítulo 14, diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amém? Um dentre eles, chamado Judas Iscariotes. Poderia ser o Joãozinho da couve, poderia ser o seu Joãozinho lá do armazém, poderia ser qualquer um. Mas foi Judas, e você vai entender daqui a pouco por que foi Judas, né? Judas então procurou os principais sacerdotes e disse para eles o seguinte: ele lhes propôs: Que quereis dar? E eu vos entregarei, né? E pagaram a ele 30 moedas. Então Judas foi aos principais sacerdotes e disse para eles o seguinte: olha, quanto vocês querem me pagar para que eu vos entregue a esse Jesus que vocês querem para aprisioná-lo? E aí recebeu 30 moedas de prata, né? Então, irmãos, Jesus chorou por isso, porque ele sabia que havia uma trama dos sacerdotes e dos fariseus. Ele sabia que seria vítima da ingratidão daquele povo que, mesmo recebendo com festa após a ressurreição de Lázaro, logo mais adiante iam preferir a Barrabás e crucificar a Cristo. E ele agora, mais um motivo, ele sabia que dentre aqueles que estavam dentro da casa, sentado na mesma mesa, o trairia, como o fez. Agora, por que o fez? Porque ele foi lá procurar os sacerdotes, né? E quando ele foi lá procurar, o que ele fez? Ele abriu o coraçãozinho dele, uma brechinha, e o diabo aproveitou disso e nela se meteu. Irmão, quando você procura o que é errado, a Bíblia diz assim: fugir da aparência do mal. Quando você procura o que é errado, é o mesmo que você está abrindo uma brechinha e dando a bandeirinha assim para o inimigo vir e meter-se aí na brechinha e fazer a festa. E foi o que aconteceu. Jesus sabia que seria traído por alguém que comia em sua mesa, mas que por ganância deu lugar a Satanás para atrair o Senhor Jesus. Satanás sempre se utilizará de alguém que se preste a cumprir os seus propósitos destrutivos. Mesmo que você esteja sentado à mesa, se não vigiar, poderá ser utilizado por ele. Olha o que aconteceu, para a gente finalizar lá em João, Evangelho de João,
capítulo 13. Veja aqui as palavras de Jesus. Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. A partir do versículo 21. Versículo 21 de João 13, olha o que diz aqui, até o 27. Dita essas palavras, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus disse: o que pretendes fazer, faze-o e depressa. Amém? Satanás sempre se utilizará de alguém que dê condição para ser utilizado por ele. E naquele exato momento, quando ele abriu o coração e Satanás entrou, Jesus disse: agora o que tu tens a fazer, faze-o e faze-o depressa. E ali Judas saiu, entregou a Jesus. A seguir veio a prisão de Jesus, levado a julgamento, a condenação e a crucificação. Amém? Então, irmão, Jesus está olhando para mim e você. Como Ele está olhando-nos? Ele está contente, feliz ou não com aquilo que nós temos feito e a maneira com que temos vivido? Não esqueça disso. O inimigo sempre vai se utilizar daquele que der para ele lugar, daquele que der para ele espaço. Você sabe por que na feitiçaria o macumbeiro não tira farofa com o espiritismo? Eu digo isso porque minha mãe foi de lá há 27 anos. Você sabe por que o espírito ele não tira farofa com o diabo? Porque o diabo toma o corpo dele, porque ele já tem um consentimento para isso. Porque quando ele fez a cabeça lá no centro, ele deu consentimento para ele utilizar o corpo e a mente dele. Aí o diabo vai, manda um demônio lá, toma o corpo do cara ou da mulher e lança na parede um monte de vezes, até ele ficar todo doído e cheio de hematoma. É por isso que ninguém tira farinha com o diabo no espiritismo. Eles servem ao diabo, mas servem com medo, sob ameaça. Se tu me deixar, eu mato você, eu mato seu marido, eu mato seu filho, e é assim que acontece. E se você deixar, acontece mesmo, a não ser que você abrace a Cristo. Como foi o caso da minha mãe. Ah, é? Vai matar um filho meu a cada ano? Então pode começar, mas para lá eu não volto. Os filhos todos se converteram, o marido se converteu, e o centro onde ela fazia as macumbas dela, a mulher se converteu e tornou-se uma congregação da Assembleia de Deus. Amém? Agora, meu irmão, se você brincar com coisa séria e não está debaixo da cobertura do Senhor, espera a volta, né? É por isso que lá ninguém tira farinha. Agora dentro da igreja, Deus é amor, Deus é misericordioso, temos que ter paciência, encaminhar o tal com espírito de mansidão. Encaminhar até quando? Mansidão até quando? Tem hora que dá vontade de cortar uma vara de goiaba e dar uma coça. Uma coça, para ver se toma jeito, não é verdade? Porque palavra já não dá mais efeito, não é verdade? Então tem que dar uma coça. Cortar aquela vara de goiaba e dar uma coça. Não é verdade? Então, irmão, cuidado. Deus é... A Bíblia diz claramente, Deus é amor. É amor ou não é? Mas diz que Ele é o que também? Fogo consumidor. Depois uma pessoa não sabe por que fica jogado lá em cima de uma cama, lá no hospital. Não sabe por que acontece uma coisa aqui, outra coisa acolá. Por quê? Fica brincando. Brincando até quando? Deus vai te dar tempo até quando, né? Então, meu irmão, conserta enquanto é tempo. Amém? Olha para você mesmo e diz: Senhor, realmente eu tenho feito coisa errada. Eu tenho sido, alguém que tenho negligenciado. Mas eu quero um conserto. Se você quiser um conserto, Deus é pronto para estender a mão e te levantar. Mas se você não quiser o conserto, querido, eu não sei até quando a misericórdia de Deus vai estar sobre a sua vida. Jeremias disse lá para o povo de Israel: olha, se vocês não se arrependerem, não se converterem e não mudarem as suas atitudes,
Virão sobre vós os vossos opressores e levarão tudo o que vocês têm dentro da casa de vocês. E a Bíblia diz que lá na frente veio Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, queimou a cidade, todas as casas, destruiu a casa do Senhor e levou todos os utensílios de ouro e valor, bronze, que haviam na cidade de Jerusalém. E ainda, mais de 10.000 foram levados para o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Amém? Então, meu irmão, cuidado. Deus é amor? É, mas é fogo consumidor. Amém? Eu não vou fazer nada não, eu só vou orar e entregar na mão de Deus, ok? Só isso que eu vou fazer, vou entregar na mão de Deus. Eu digo a você uma coisa: se amanhã ou depois Deus me levar daqui para outro lugar, vai me levar com a benção. Amém? Porque eu vou ser benção onde quer que Ele me coloque. Porque eu estou em paz com o meu coração com Ele. Agora você eu não sei não. Hã? Então cuidado. Deus tem tido misericórdia dessa cidade. Deus tem enviado homens de Deus para pregar nessa cidade. E olha para trás, você já está aqui há muitos anos e sabe a história da igreja brasileira dessa cidade. Sempre destruída da mesma maneira. Com fofoca, com intriga, com rebeldia, com maldição. Mas eu não vou cair não, em nome de Jesus. Deus vai me sustentar até o fim. Enquanto Ele quiser, eu vou bater de frente com você aqui. Amém? Em nome de Jesus, meu irmão. Agora eu vou só entregar você na mão de Deus. E se acontecer alguma coisa, você vai ficar chorando na cama, que é o lugar mais quente. Como dizia a minha sogra. Hã? Então cuidado. Amém? Ah, pastor, está mandando recado? Estou mandando sim. Estou mandando sim. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Não é o que diz a Bíblia? Ou quem tem ouvido, ouça. Se o seu ouvido ainda está desentupido para ouvir, então ouça. E se ouvir, corrija-se. Amém? Então, irmão, em nome de Jesus. Quantos pastores você conheceu que saíram daqui corridos, escorraçados, caluniados, com fama disso, fama daquilo, abandonaram o ministério? Tem pastor hoje, eu estava vendo um vídeo essa semana, e o pastor estava dizendo: você sabe por que filho de pastor, quando cresce, chega a uma certa idade, se desvia da igreja? Porque ele vê todo o sofrimento que os pais passam dentro da igreja. Você sabe por que ele nem quer passar pela cabeça dele de ser pastor? Porque ele viu o que o pai passou. É verdade. Fala para o meu filho para ver se ele quer ser pastor algum dia. Ele corre, sai correndo. Agora, irmão, se Deus me chamou, eu creio que Ele vai me sustentar até o último instante. Amém? E se você lutar, você não vai lutar contra mim, vai lutar contra Deus e vai se ver contas com Ele. Amém? Eu vou continuar na minha caminhada tranquilamente, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho. Ah, pastor, eu vou embora da igreja. Um favor que você me faz. Tchau e benção. Amém? Meu irmão, se não quer somar, dividir, então não precisa. Pode ir embora, fica à vontade. Amém? Se quiser, eu ainda até oro. Amém? Eu vou advertir que ele vai te receber lá. Cuidado com esse camarada. Cuidado com essa pessoa. Verdade. Então, amém? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Amado Deus.